pessoas, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo essa maravilhosa videoaula. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de respiração celular. Então é importante relembrar e saber alguns conceitinhos básicos aqui sobre o que é respiração, qual é a organela que faz o processo de respiração, como ela é realizada e mais algumas outras coisinhas que eu vou explicando ao longo da aula, tá bom? Então a gente vai ver a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. E vamos ver a diferença entre as duas e detalhar o processo respiratório, em especial, especificamente, a respiração aeróbica. Tá? Então, só para vocês relembrarem alguns conceitinhos, a respiração é o que? É um processo no qual os seres vivos conseguem praticamente a energia vital para manter suas funções celulares e de metabolismo funcionando. Então, a partir da respiração, você extrai, retira a energia de moléculas orgânicas. No caso, a principal utilizada como combustível desse processo é a glicose. Mas não é só a glicose que pode ser utilizada, pode ser transformada, entre aspas, em energia para a utilização dos seres vivos. Não é a única. A gente tem lipídios também. Em alguns casos, o organismo pode utilizar proteínas. Então, aí a gente tem vários tipos de ciclos diferentes. O que a gente vai ver a respeito de respiração celular, a gente vai usar a glicose como modelo, tá? Para ficar mais fácil. Então, essas três moléculas mais utilizadas, como eu disse, glicose, os lipídios e as proteínas. O que a respiração faz? A respiração ela tem como objetivo quebrar as moléculas e liberar a energia química da ligação desses átomos. Principalmente as moléculas de glicose, de lipídios, de proteínas, elas são hidrocarbonetos de cadeia longa, aí, tem moléculas de no mínimo 6 carbonos, que são quebrados, todas essas ligações são quebradas, a energia é liberada no meio do processo, e essa energia é armazenada na forma de ATP. Para quem não lembra, o ATP ele é conhecido como a molécula da energia, né? Ele é capaz de guardar, armazenar energia que pode ser utilizada como combustível para as reações químicas do interior celular. O ATP ele tem o nome de trifosfato de adenosina porque ele tem 3 grupos fosfatos ligados a ele. Vocês podem ver aqui. O último grupo fosfato é o fosfato mais energético. A energia geralmente fica acumulada nesse último. Quando essa energia é liberada, um fosfato sai e o nosso ATP se transforma em ADP, que seria difosfato de adenosina. Né? Ele vai ser uma molécula só com 2 fosfatos. Então, quando você quebra essa última ligação, você libera energia suficiente para as reações químicas do interior da célula acontecer. Lembrando que o ATP, esse processo aqui, ele está presente, tirando vírus, em todos os seres vivos, tá? Desde uma bactéria até um vertebrado, um mamífero como a gente. Muda uma coisinha ou outra, tá? A gente vai ver que, principalmente nos organismos eucariontes e procariontes, a gente tem uma diferença de onde vai acontecer esse processo respiratório. Nos organismos eucariontes, somos nós no caso, a organela principal que é utilizada, que eu coloquei aqui no comecinho do slide, que é essa micrografia bonitona aqui, é a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que é a nossa fábrica celular de energia. No caso das bactérias, que são seres procariontes, eles não têm núcleo organizado, nem nada daquilo. Essas reações químicas elas acontecem no próprio citoplasma da célula desse organismo. Então, a gente pode dividir os processos respiratórios em 2 grandes grupos principais. O que a gente chama de respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. Qual que é a diferença básica entre elas? A utilização ou não de O2. O2 é o gás oxigênio produzido lá no ciclo de Calvin, lá nas plantas, né, na famosa fotossíntese, e ele é utilizado como molécula aceptora final de elétrons, ou seja, a gente vai ver que lá no final, na cadeia transportadora de elétrons, na última parte do processo de respiração aeróbica,
o O2 ele se liga com os elétrons livres e com os hidrogênios livres e forma molécula de água. Então, o que acontece? A respiração aeróbica utiliza esse O2 como molécula aceptora de elétrons. Na respiração anaeróbica, não há utilização de O2 por esse processo. Então, o que acontece? Em vez do organismo utilizar O2 para fazer essa acepção final dos elétrons, ele simplesmente utiliza a própria molécula que ele quebrou para tirar energia. Só que dessa forma, ela rende menos. Tá? Ela produz menos ATPs, menos energia do que uma respiração que utiliza o oxigênio. E aqui, na respiração anaeróbica, você vai ter como subproduto uma substância diferente do CO2, que é um dos produtos finais que a gente tem da respiração aeróbica. Tá? Geralmente vai ser álcool, vai ser o vinagre, eu vou explicar com mais detalhes para vocês aqui. Aqui só para mostrar de novo aquilo que eu já falei, a respeito do trifosfato de adenosina, o nosso querido e amado ATP, ele armazena energia na terceira ligação ali do grupo fosfato, né? Esse fosfato que fica ligadinho a uma adenina e uma ribose. Quando esse fosfato sai, ele é liberado, a gente tem uma liberação de energia que serve como combustível para as reações químicas celulares dos organismos. Então isso aqui provavelmente vocês vão ver mais em química, né? Não é muito alçada da biologia a gente ficar exemplificando, explicando ali os anéis de benzeno, como forma uma adenina, uma ribose, mas basta saber que é essa molécula que é o grande tchan dos seres vivos. Então, quando o ATP estiver na forma de ATP com 3 fosfatos, ele está com uma ligação energética alta, que ele pode utilizar para qualquer coisa entre aspas, né, para reações químicas dentro da célula. E quando ele está na forma de ADP, quando ele quebra essa última ligação, ele libera energia, ele está com uma bateria baixa, tá? Ele está com pouca energia disponível e ele precisa recarregar esse ATP. Lembrando que ela é uma molécula carregável e recarregável. O seu organismo carrega e descarrega ela o tempo todo. Continuando, então eu vou explicar primeiro a respiração aeróbica, que ocorre na grande maioria dos organismos eucariontes. Vou falar na grande maioria porque pode acontecer de semana que vem a gente descobrir algum organismo animal ou vegetal, sei lá o que for, que não utiliza respiração aeróbica. Então, vou falar que a maioria dos eucariontes utiliza esse tipo de respiração. Tá? Essa respiração acontece na mitocôndria, que é uma organelinha muito bonitinha, que é aquela que está lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês. Elas são organelas citoplasmáticas, com DNA próprio. Elas lembram muito uma bactéria, tá? Tem até aquela teoria da endossimbiose, de que um organismo eucarionte ancestral, durante sua evolução, ele acabou englobando uma bactéria aeróbica que viveu no ambiente. Essa bactéria e essa célula eucarionte primitiva, elas acabaram evoluindo junto e hoje a mitocôndria ela foi integrada como parte do nosso organismo, tá? Mas isso é matéria para outra aula. Então a mitocôndria ela é a nossa fábrica de energia celular. Sem ela a gente não consegue fazer esse processo de respiração celular. E se a gente analisar de maneira em termos de conteúdo de dentro de uma célula, a gente vai ver que as células que utilizam mais a energia das mitocôndrias são aquelas que têm uma atividade metabólica muito grande. Então, por exemplo, fibras musculares, células dos músculos, elas utilizam uma energia lascada, entre aspas, para usar o português aqui, porque elas estão fazendo um processo de contração o tempo todo para realizar os movimentos. Isso gasta muita energia. Tá? Então, para fazer lá a quitina e miosina e todas as proteínas acessórias ali se locomoverem, você tem um gasto energético muito grande. Outra célula do nosso corpo que também é gastona é o nosso neurônio, tá? Que transmite aí o impulso elétrico. Então, é uma célula carregada eletricamente, né? Tem toda aquela diferença de potencial, a descarga elétrica que faz as ligações neuronais do nosso cérebro e todos os nervos do nosso corpo. E isso também demanda uma energia muito grande. Então, essas células são repletas de mitocôndrias, tá certo? Então, continuando aí, a gente pode diferenciar essa respiração em 3 fases distintas. A respiração aeróbica, tá? Ainda não estou falando de anaeróbica antes que vocês pensem.
e confundam, tá? Então a primeira é aeróbica, utiliza o O2, tá? O O2 vai entrar só lá no final que eu vou explicar para vocês. Então a gente tem 3 fases distintas. A primeira que a gente chama de glicólise, que ela acontece aonde? No citoplasma da célula, tá? No meio citoplasmático ali, ela está acontecendo o tempo todo. Depois a gente tem o ciclo de Krebs, que acontece já dentro da matriz mitocondrial. E depois a gente tem o último processo, que é a nossa fosforilação oxidativa, também conhecida como cadeia respiratória, que é parte aí da respiração e acontece na crista mitocondrial. Então vocês podem ver que só o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa acontecem dentro ali da mitocôndria. A glicólise, que é o primeiro passo, ela acontece no citoplasma da célula, um pouco antes dessas moléculas entrarem dentro da mitocôndria. Então, o que a glicose faz? A glicose é uma molécula de 6 carbonos, vocês podem ver aqui, tá? 6 carbonozinhos aqui. O que acontece? No início do processo de respiração, o organismo gasta energia. Então, a gente vem aqui, tem 2 ATPs, que eu falei para vocês, as moléculas energéticas, elas vêm aqui, viram ADP mais P, ou seja, de fosfato de adenosina, mais um fosfato. Com isso, elas liberam energia, tá? Quando ocorre essa liberação de energia, você ativa o processo de glicólise aqui. O que acontece? Depois que você já faz isso, vão ocorrer mais de 10 reações químicas diferentes, que a gente não convém a gente detalhar aqui, mas basta saber que existem muitas reações químicas aqui, que no final vão produzir 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato, tá? É uma molécula que surge aí da degradação da glicose. Então, vocês podem observar que a glicose ela tem 6 carbonos, certo? O ácido pirúvico ele tem 3, então você quebra praticamente essa molécula no meio. Tá? Quando você quebra essa molécula no meio, produzindo 2 ácidos pirúvicos, o que acontece? Você energiza mais 4 ATPs. Você gastou 2 no começo e produziu mais 4. Tá? Só isso que você produz? Não. Tá? Você também tem outras moléculas importantes aqui no processo de respiração, que são os NADs. O que são esses NADs? Tem o NAD+, e aqui tem o NADH. O que é esse NAD+, e esse NADH? Essas moléculas elas são o que a gente chama de aceptora de elétrons e de prótons. O que elas fazem? Quando você quebra essa ligação química aqui da glicose para produzir 2 ácidos pirúvicos, você libera hidrogênio, tá? Átomos de hidrogênio, prótons, na verdade, né? Porque são íons H+. E o que acontece? Esses hidrogênios estão recheados de energia, tá? Eles são muito energéticos e rapidamente esses NAD+ aqui, eles absorvem esse hidrogênio que está ali disponível no ambiente, se tornando essas moléculas de NADH. Para que servem essas moléculas de NADH? Calma, que lá no final a gente vai entender. Então, a glicólise ela é um processo muito simples, que ela tem como saldo final, aqui que eu coloquei aqui no cantinho, 2 moléculas de ATP e 2 NADH. Vocês conseguem entender isso? Os 2 NADHs vêm aqui, né, que são as moléculas que capturam o hidrogênio da glicose, e o ADP, na verdade, você vai produzir 4, mas você gastou 2. Então, o saldo são 2 ATPs só. Acho que todo mundo consegue entender isso, né? Depois disso, nós já vamos para o nosso querido, amado ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico. Ele é um ciclo bem complicado, ele é o terror da bioquímica aí quando a gente está na faculdade estudando esse tipo de coisa. Deixa eu ver, a minha cabeça não ficou no caminho. É uma parte muito complicada, então o que a gente vê aqui são apenas um recorte do processo todo, tá? Então, o que acontece? O piruvato, então a gente vai voltar a trabalhar a partir daqui, tá? A gente tinha o piruvato, de repente ele volta aqui. Por quê? Porque aqui ele entra dentro da matriz mitocondrial, no interior da mitocôndria, tá? Lembra que eu falei que o ciclo de Krebs ele acontece aqui na matriz? Então isso aqui, tudo o que vai acontecer aqui agora é dentro da matriz mitocondrial. Então, o que acontece? Esse piruvato, uma molécula de 3 carbonos, ele entra no interior da mitocôndria. Lembrando, são 2 piruvatos. Tá? A gente vai seguir o caminho de um só, depois a gente duplica no final para ver o que acontece. Então, a primeira coisa que acontece é ele sofre uma perda de CO2. Está vendo o CO2 aqui? O mesmo CO2 que a gente elimina na hora que a gente está respirando, ele sai aqui no comecinho dessa reação. Quando ele sai, o piruvato ele se transforma
em um radical livre de 2 carbonos chamado acetil. Tá? Ele é extremamente reativo. Quando acontece isso, ele reage com uma enzima que existe no interior da mitocôndria, que é chamada de coenzima A. Essa coenzima A, ela vai rapidamente se ligar ao acetil para formar a acetilcoenzima A. Tá? Essa coenzima aqui, ela é uma enzima que ajuda aqui na produção do ciclo de Krebs. Depois eu vou explicar como que ela entra. Então ele vai se fundir com essa coenzima, virando acetilcoenzima A. Quando isso acontece, libera hidrogênio, certo? Na forma de NADH aqui, tá certo? Um NAD+, ele vem, captura esse hidrogênio. Então aqui, ó, você produziu mais um NADH, tá certo? E aí, o que acontece? A gente tem aqui a acetilcoenzima A, então, que se formou da união desses dois. Para que serve a coenzima A? A coenzima A ela serve para unir o acetil com o oxalacetato. O que é o oxalacetato? Ele é uma molécula de 4 carbonos presente ali no interior da mitocôndria, que é a que realiza, de certa forma, o ciclo de Krebs. Tá? Então, esse oxalacetato ele vai reagir aqui com acetil-CoA. Quando isso acontecer, a coenzima A sai, fica livre, ela pode vir aqui pegar os outros acetils e continuar a linha de produção. É como se fosse uma fábrica molecular produzindo energia para o nosso corpo. Então, quando o acetil se liga com o oxalacetato, você forma uma molécula chamada de citrato, ou ácido cítrico. Daí vem o nome desse querido ciclo de Krebs. O ácido cítrico é uma molécula de 6 carbonos que passa por uma série de reações químicas ele vai perdendo carbono, hidrogênio, ele vai perdendo, até que ele vira o oxalacetato de novo. Quando ele vira o oxalacetato de novo, ele se liga com outro acetil e continua o ciclo. Tá? Então ele perde 2 carbonos aqui no processo. Tá? Quando esse carbono perde, esses hidrogênios também se perdem, a gente libera, então, mais 2 CO2, certo? A gente liberou um aqui, mais 2 aqui, então a gente ao todo liberou 3. Certo? Todo mundo conta aqui, tem um aqui, tem outro aqui. A gente vai produzir também mais 3 NADHs, ou seja, mais 3 NADHs vão vir capturar os hidrogênios que são liberados ali. A gente tem o FADH, que na verdade ele é praticamente a mesma coisa que o NADH, só que ele é um pouco menos energético. E um ATP se forma sozinho aqui. Tá? Então, no final dessa reação, somando esse piruvato e o outro piruvato que a gente tem aqui, lembra que são 2, então a gente tem que multiplicar por 2 tudo isso aqui, mais os ATPs e os NAD produzidos ali na glicólise, na primeira reação que eu expliquei para vocês, a gente tem a produção total de, no final do ciclo do ácido cítrico, a gente vai ter 6 carbonos, 10 NADH, 2 FADH e 4 ATPs. Vocês entendem que é 2, 10 e 6 e 4 porque a gente duplicou, certo? Está duplicado. Se vocês fizerem as continhas aí, duplicar isso aqui e somar mais esse daqui que eu coloquei aqui, você vai chegar nessa continha aqui, certo? Tá, mas eu falei para vocês que no final a gente tem a produção de ATP. A gente só produziu 4 ATPs até agora, né? Pouquíssimo. O que acontece? Aqui que entram os FAD e os NAD. Na nossa última parte, aqui, eu só coloquei essa parte aqui para vocês entenderem todas as reações. Então, isso aqui raramente vocês vão ter que saber fora da faculdade. Tá? Eu vi isso aqui na faculdade de biologia, sofri pra caramba, mas para uma aula de ensino médio não tem necessidade de você decorar todos esses passos. Mas basta saber que a acetil-CoA ela vai ligar com o oxalacetato e vai virar o citrato, o ácido cítrico. Ele vai ser transformado em isocitrato, vai sair um CO2 e um hidrogênio, depois ele vai virar o cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, e vai virando várias outras substâncias até voltar a ser o oxalacetato. Existem pessoas que têm problemas genéticos aqui relacionados com algumas enzimas que atuam no metabolismo energético. Tá? Tem muito exercício que eu já vi que as pessoas acham que é sobre o ciclo de Krebs, mas na verdade é um exercício de genética, tá? Que está falando a respeito da deficiência em algumas enzimas aqui. Eu não lembro se é do malato ou do fumarato, que a pessoa não tem uma produção de energia correta. Tá? Porque isso aqui, afinal, vai produzir as energias. Aqui vocês estão vendo que tem um GTP. Tá? Esse GTP ele é convertido em ATP depois. Tá? GTP é guanidina trifosfato. Né? É uma outra, em vez de usar a adenina, a gente usa o G, né, das bases nitrogenadas, mas ele é convertido em ATP, então é a mesma coisa. Tá? Considero como se fosse a mesma coisa. Então, a gente chega aqui no final, que acontece na
crista mitocondrial. O que é isso aqui? Isso aqui é a famosa cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa. O que acontece? Os NAD e os FAD, eles fazem o quê? Eles bombeiam hidrogênio para fora nessas proteínas transportadoras de elétron. Quando eles fazem isso, os elétrons livres aqui, que são liberados junto com esse hidrogênio, eles saltam de um nível energético para o outro, eles vão acumulando energia, então eles vão saltando, por isso que é uma cadeia transportadora de elétrons. Eles vão indo, tá? São várias subunidades diferentes aqui, se vocês forem estudar isso em bioquímica mesmo, vocês vão ver os detalhes disso aqui, basta saber que esse elétron energizado, ele vai saltando pelos níveis aqui, tá? O que acontece? Os hidrogênios são bombeados para fora, vários íons H+, são bombeados para fora o tempo todo. Quando você bombeia uma substância desse jeito, você cria o quê? Lembrando da aula de fusão, de fusão simples, de osmose. Você tem um aumento da concentração dele aqui fora em relação aqui dentro. O que acontece? Naturalmente, eles vão atravessar e tentar entrar dentro para igualar as concentrações, já que você tem NAD e FAD bombeando esse hidrogênio para fora, tá, o tempo todo. Lembrando que toda vez que eles bombeiam o hidrogênio para fora, eles voltam a ser o NAD+, e o FAD+, tá? E que aí eles já podem ficar livres, essas moléculas já ficam livres, e elas voltam lá para a primeira fase, tá? Para ser aceptora de hidrogênios novamente. O que acontece? Esses hidrogênios aqui, que estão numa concentração maior aqui fora, eles vão entrar, tá? Eles vão entrar por essa incrível enzima aqui, por essa incrível proteína, que é a nossa proteína que faz a síntese de ATP. Como assim? Como ela faz a síntese de ATP? Esses hidrogênios, eles vão entrando, eles entram com uma energia alta, tá? Porque eles foram bombeados ali para fora. Ele entra com uma energia alta. Quando ele entra, essa energia que ele causa a fazer esse processo aqui, esse processo é a fosforilação oxidativa, tá? Que é o que? Ele entra, quando ele entra, ele energiza um ATP. Tá? Então ele vai pegar um ADP que está boiando ali no meio da mitocôndria, ele vai se unir com um fosfato e vai virar um ATP. Tá? Então ele se energiza nesse exato momento. Quando ele se energiza nesse exato momento, esse hidrogênio é capturado pelo oxigênio. Finalmente o oxigênio entrou aqui no meio. Tá? Lembra que eu falei que ele era o aceptor final de elétrons? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse elétron energético que passou pela cadeia respiratória aqui que eu expliquei para vocês, mais esse hidrogênio e vai formar uma água. Formando essa água, ele é liberado, aí essa água é utilizada pelo organismo, tá? E ele, às vezes, é eliminada na respiração. É uma água normal, igual a que a gente bebe. Então, vocês percebem que aqui, tá? O oxigênio só entrou aqui no final. Tá? Ele entrou só para capturar o hidrogênio e os elétrons livres ali que doaram energia para a molécula de ATP. Dessa forma, todos aqueles NADs, aqueles FADs, em condições perfeitas, a gente sabe que não é esse número certinho aqui, mas uma molécula de glicose ela pode gerar 38 moléculas de ATP. Tá? Ela gera 40, mas ela gasta 2 no início para produzir isso aqui. Antes que venha algum bioquímico aqui falar que não é esse número, realmente não é esse número, a gente sabe, tá? É uma discussão grande ainda sobre essa quantidade, mas eu coloquei aqui em condições perfeitas, tá? Em condições normais de temperatura e pressão, na CNTP da célula, você produz 38 moléculas de ATP, tá bom? Como saldo. Então, vocês entendem que ela é bastante energética, a partir de uma molécula você produz tudo isso. Tudo isso foi a respiração aeróbica, tá? É o processo de respiração que nós, seres vivos, fazemos aqui, nós seres vivos não, né? Nós vertebrados fazemos em grande parte. Lembra que eu falei para vocês que também tinha a respiração anaeróbica? Que era um meio da gente obter energia sem utilizar o oxigênio como aceptor final, ou seja, sem utilizar o oxigênio aqui, nessa parte aqui, para ser o aceptor final dos hidrogênios e dos elétrons. Então a gente tem um outro processo que acontece em condições onde não tem oxigênio, que é a respiração anaeróbica, chamada também de fermentação. Tá? O que acontece nessa fermentação? Os produtos da glicólise, tá? A glicólise, aquela primeira fase, ela vai acontecer normal, igual aqui. Eles mesmos vão ser os aceptores finais de elétrons e de hidrogênio. Como assim? Né? A gente tem alguns exemplos de substâncias, de bactérias e outros micro-organismos que fazem esse tipo de fermentação. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o Saccharomyces, que é a famosa levedura que a gente usa para fazer
gorozinho para produção de cerveja, vinhos, bebidas alcoólicas no geral. Eles são responsáveis pelo processo que a gente chama de fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica, vocês já devem ter visto alambique, pelo menos, ou de algum lugar onde eles realizam esse tipo de fermentação, tudo tem que ficar muito vedado, sem entrar em contato com o ar atmosférico. Ou seja, o ar atmosférico contém oxigênio. Então, esses micro-organismos aqui, que são fungos, né, são do reino fungi, eles são capazes de fazer a respiração anaeróbica quando eles estão na ausência de oxigênio. E o que acontece? Você vai ter a famosa fermentação alcoólica. Você tem aqui a glicose no começo, certo? E aí, pela glicólise, você produz 2 ácido pirúvico ou 2 piruvato, lembra? E aí acontecem mais algumas reações que acaba liberando CO2 e produz o álcool etílico, que é o etanol, tá? Que é o que a gente usa aí tanto para consumo quanto para combustível. Lembra que na glicólise você gasta 2 moléculas de ATP e depois você ganha mais 4? Então, todas essas fermentações aqui vão possuir só um saldo de 2 ATPs. Tá? Não vai ter NAD, não vai ter FAD, não vai ter fosforilação oxidativa, não vai ter nada daquilo. Tá? Você vai produzir só 2 ATPs. Então, vocês concordam comigo que é um processo de produção muito lento? Tá? Você produz muito pouca energia. Lá na anterior, aqui que a gente viu, produzia 38 moléculas de ATP. Aqui a gente só produz 2, tá? 2 moléculas, é muito menos do que normalmente a gente consegue produzir. Então, vale menos a pena em termos biológicos. Por isso que o álcool etílico ele tem tanta energia ainda, tanto é que a gente usa ele como combustível, porque ele tem muita energia aí ainda que pode ser utilizada, e por isso que ele é volátil, ele tem várias propriedades próprias do etanol. Outro tipo de reação de fermentação que acontece é a fermentação lática, tá? Eu coloquei láctica aqui, mas está errado, tá? Lática, mas enfim. O que acontece? A fermentação lática, ela faz o quê? Ela faz o mesmo processo, tá? Só que em vez de você produzir um álcool, né, o etanol aqui no final, você vai produzir o ácido lático. Quem que faz isso? Alguns lactobacilos fazem isso naturalmente, tá? No caso é láctica, sim, tá certo. Depois eu preciso dar uma olhadinha nisso aqui, que eu confundo as palavras mesmo. Mas enfim, esse ácido lático é produzido por essas bactérias e ele é muito utilizado para alimentação humana, tá certo? O famoso lactobacilo. O nosso corpo também realiza esse tipo de fermentação, tá? Como que ele realiza esse tipo de fermentação? Quando a gente não está muito acostumado com atividades físicas, e aí o nosso corpo ele não tem aí um processo de respiração muito efetivo, o que acontece? Quando você faz um exercício físico muito forte, muito intenso, no outro dia você começa a sentir umas dor muscular muito forte. De onde vem esse tipo de dor? Tá? Esse tipo de dor vem da produção de ácido lático. Seu corpo ele não consegue aproveitar a energia tão rapidamente porque ele não está acostumado com aquilo. Então o que as células fazem? Elas fazem só glicólise. Tá? Elas tentam produzir energia o mais rápido possível, sem precisar de todo aquele ciclo de Krebs. Então elas produzem energia aqui, energia. Só que esse ácido lático vai se acumulando dentro das suas células. E ele geralmente forma cristais, ele cristaliza. Por isso que dói, dá esse incômodo. E a gente sente aí, parece que tem alguma coisa, uma pedra dentro do nosso músculo. Com o tempo o seu organismo vai lá, né, e degrada esse ácido lático. E continua o ciclo de Krebs normalmente com ele. Mas vocês percebem que depois de alguns exercícios, esse tipo de coisa para, porque o seu organismo já se acostuma a produzir energia a partir disso. Certo? Então, gente, para essa aula de respiração celular é só isso, né? Já ficamos aí com meia hora de vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito disso, vocês podem me mandar, tá? Podem escrever aqui embaixo nos comentários ou manda direto para mim. Eu sou disponível para vocês perguntarem o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Essa parte aqui é muito importante, tá? Geralmente ela é bastante cobrada em vestibulares, em coisas do tipo. Então vale a pena perder umas horinhas a mais aí para tentar entender todo esse processo fascinante, na minha opinião é fascinante, porque explica muito como o nosso próprio organismo funciona, né? Como funcionam nossas células, como funciona a produção de energia no nosso corpo, e de certa forma é interessante a gente aprender isso, tá certo?
Então, muito obrigado para quem está assistindo. Qualquer dúvida, estou à disposição de novo, tá certo? Então, valeu, falou!